2023 foi um divisor de águas para o mercado de capitais e para os fundos imobiliários, e 2024 tende a continuar com um crescimento intenso da indústria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, entender quais são os gatilhos aí para 2024 para esse setor imobiliário, e no final do vídeo eu trago aí 3 indicações aí de FIIs para você poder capturar valor no próximo ano, ok? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que aconteceu em 2023. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Araújo, responsável pela assinatura de fundos imobiliários aqui da Empíricos. E o ano de 2023, como eu falei, foi muito importante e muito interessante para quem tinha FIIs em carteira, né? Para quem não conhece, os fundos imobiliários aí são as principais alternativas para quem está buscando em bolsa uma renda mensal através de imóveis ou ativos diretamente ligados aí ao setor imobiliário, e eles são ativos, claro, listados em bolsa. Então existe essa oscilação diária, estão super atrelados ao mercado de capitais e à renda variável, e o fluxo aí para a renda variável muda todo o jogo, né? Enquanto a Selic estava nos seus patamares mais elevados, tínhamos um cenário mais desafiador para a categoria, e a partir do meados do primeiro semestre, quando a gente observou aí uma retomada do mercado com melhores indicadores econômicos, uma ideia de arcabouço fiscal e, felizmente, aí um maior controle da inflação, vimos aí uma grande arrancada aí do setor de fundos imobiliários. É claro que cada segmento tem sua peculiaridade, então se você olhar no bolo como um todo, o IFIX sobe um pouco mais de 10% no ano, mas ainda assim tivemos alguns setores, especialmente nos segmentos de tijolos, né? Escritórios, shoppings, principalmente shoppings, galpões logísticos e até outros segmentos como hotéis, residencial para renda, que se valorizaram bastante ao longo de 2023. Então a tendência é que isso continue para 2024 em determinada medida, né? Vamos analisar como será o contexto macro, eu já vou chegar lá nessa parte de 24. Antes de tudo, temos que falar um pouquinho da rentabilidade, né? Eu falei um pouco do IFIX no bolo como um todo, mas se você tiver uma seleção bem detalhada de ativos, com uma boa prospecção de lucros para os próximos anos, negócios mais saudáveis, imóveis bem localizados, que talvez seja o mais importante, é ali que você consegue gerar valor para sua carteira. Eu vou colocar aqui o rendimento das nossas estratégias aqui da casa, da série Renda Imobiliária, em 2023. Você vê que praticamente alcançou 180% do IFIX até a última data disponível de dezembro. Então, selecionando bons ativos, que é um pouco da nossa estratégia aqui, especialmente ativos de qualidade, com boa localização, é possível superar aí o referencial, o benchmark, e conseguir maiores ganhos, não só na distribuição dos rendimentos, mas eventualmente também no ganho de capital em alguns fundos imobiliários, ok? Falar um pouquinho quais são as nossas perspectivas para o ano de 2024. A gente tem aqui alguns fatores que tendem a beneficiar a indústria. Eu já falei um pouquinho dessa migração de renda fixa para renda variável com a queda dos juros, né? Então a gente tem uma Selic que saiu de mais de 13% ao ano para algo que pode chegar a 8%, 9% ao ano, quem sabe, ali para 2025. Essa tendência de queda tende a agregar cada vez mais atratividade para ativos alternativos ou até outros tipos de investimentos listados em bolsa, e os fundos imobiliários, que ainda oferecem um nível de renda interessante, né? Você vê, se você olhar o dividend yield do IFIX, que é basicamente o quanto que os fundos que compõem o índice pagaram nos últimos 12 meses sobre os seus respectivos valores de mercado, está na casa de 10,5% ao ano, isso já líquido, né, isento de imposto de renda, o que na nossa visão é atrativo, e se você comparar esse spread com os referenciais, tal como a NTNB, você vai encontrar um prêmio ainda interessante. Então, na nossa visão, os ativos continuam baratos, não tanto quanto estavam no início de 23, mas ainda existem descontos dentro dos setores. Essa migração de fluxo da renda fixa para a renda variável deve agregar valor para a categoria em 2024. Eu até vou colocar aqui um pequeno spoiler da nossa pesquisa semestral com gestores de fundos imobiliários, né? Entre as dúvidas, a gente comenta aí, a gente pede para a opinião dos gestores sobre qual item, né, qual tema deve ser o mais impactante de forma positiva para a indústria em 24. E é basicamente unânime ali. A queda na taxa de juros é um grande fator de atratividade, ok? E quais são os outros pontos que a gente está olhando que podem agregar para o mercado? Acho que o primeiro ponto é a evolução operacional, especialmente dos fundos de tijolos, tá? Você teve o exemplo de shopping centers esse ano, que foi muito interessante, um crescimento considerável de valor de alocação, de fluxo nos empreendimentos. Tivemos a retomada de algumas operações que estavam, entre aspas, escanteadas aí logo depois da pandemia, né? Tal como o cinema. E para 2024 a tendência é que isso continue. Ainda existe um gap
de fluxo de pessoas dentro dos shoppings, que tende a fechar ao longo do tempo na nossa visão. Isso é só um exemplo. Acho que tem bastante a capturar de valores pensando em segmento em escritórios, né? É um setor que ainda existe uma defasagem em função de home office, a ocupação ainda menor que a média. Ali acho que tem valor para capturar também. E em outros setores aí específicos do mercado, ok? Outro ponto que eu acho muito importante é a possibilidade de readequação da estrutura de capital dos fundos imobiliários. Então, quando você tem uma Selic em queda e um melhor acesso ao mercado de capitais, aqueles fundos, especialmente que estão alavancados, né, com dívidas dentro do seu passivo, podem reformular essa dívida. Às vezes ela está muito cara, às vezes ela está muito apertada. Então, há margem de readequação da estrutura de capital, isso tende também a agregar valor, ok? E por fim, você tem um aquecimento, né, uma retomada do número de fusões e aquisições no mercado, né? A gente já viu no segundo semestre de 2023 um volume elevado de ofertas de cotas e a tendência é que isso continue ao longo de 2024, então teremos aí fundos comprando e vendendo ativos. Essa reciclagem de portfólio pode ser bem interessante para algumas estratégias, ok? Mas, assim, a gente está falando tudo de bom aqui para 2024, mas a gente tem que falar um pouquinho de risco, então a gente monitora com frequência risco aqui no mercado de fundos imobiliários, especialmente para aqueles setores mais arrojados, vamos dizer assim, e é imprescindível citar um pouquinho dos riscos. Então, o endividamento dos fundos segue como um ponto de atenção para alguns mercados. Você tem também aquele risco macroeconômico, né, envolvendo a própria queda da taxa Selic, o controle da inflação. Você tem a política fiscal do governo, que ainda não está 100% delimitada, ou certeira, vamos dizer assim. Tudo isso pode impactar o mercado. E acho que, como eu falei, o mercado imobiliário acaba sendo muito focado em localização. Então, para determinados setores, a localização ela pode ser fundamental para a geração ou deterioração de valor. Então, existem algumas praças em determinados segmentos que a gente deve evitar, já evita e deve continuar evitando ao longo de 24, ok? Aí, pensando em posicionamento de carteira para 24, o que a gente pensa aí para esse início de ano? Bom, primeiro falar que o equilíbrio entre os setores é essencial, né? Diversificação é um ponto fundamental, é um pilar importante para a montagem de carteira de investimentos. Então, ter entre 8 a 12, 8 a 15 fundos imobiliários em carteira, a gente considera como satisfatório. Dentro dessa seleção, tem um bom equilíbrio entre classes, especialmente tijolo e crédito. Acho que esses dois juntos funcionam muito bem e trouxeram aí para os últimos 2 anos, principalmente, uma maior resiliência para o mercado de fundos imobiliários em comparação com outras indústrias ali de renda variável, né? Então, primeiro, falando sobre essa distribuição, algo em torno de 60 tijolo, 40 papel, me parece ok, flutuando dentro desses percentuais. No tijolo, a gente gosta, como eu já citei um pouquinho aqui, dos shoppings, acho que a tendência é que eles continuem pagando bons rendimentos ao longo de 24, e também um setor que pode surpreender é o setor de escritórios, também como eu já citei anteriormente, em função desse gap operacional que acho que pode fechar rapidamente para aqueles fundos que estão bem posicionados em algumas praças de São Paulo, principalmente. Então, acho que esses dois setores podem ser uma combinação interessante para quem está querendo se posicionar em tijolo neste momento e para 2024, né? Mas não podemos deixar de ignorar os fundos de crédito, tá, pessoal? Acho que o crédito em 2023 teve uma performance bem distinta dentro dele mesmo, né? Quando a gente observa os fundos high grade, eles performaram conforme o esperado, né, pagando bons rendimentos. Esse final de ano, acho que houve uma correçãozinha um pouquinho exagerada, mas no geral, tivemos um bom desempenho dos fundos que não tiveram inadimplência, que têm carteiras aí com baixo risco de crédito, estão alinhados à expectativa. Agora, nos fundos mais arrojados, devido a todo o cenário de crise de crédito convivida no Brasil, principalmente no primeiro semestre, vimos aí diversas inadimplências e isso provocou uma queda aí conjuntural aí de alguns fundos high yield, que a gente chama, né? Então, isso trouxe fundos de crédito com uma determinada dúvida para a indústria. Na nossa visão, continua sendo interessante ficar posicionado no high grade, tá, pessoal? Especialmente nos fundos que são indexados à inflação. Então, hoje, com o nível de desconto que a gente tem para essa categoria, conseguimos encontrar aí carteiras IPCA mais 8 até IPCA mais 8,5, já líquido de custos e impostos. Na nossa visão, pensando em risco-retorno, né? De novo, falando com uma carteira com risco de crédito controlado e um pagamento nesse nível, é bem possível que eles sejam
alternativas bem interessantes para quem está buscando aí renda com um leve potencial de ganho de capital aí para 2024. Lembrando que caso a gente tenha novamente um arrefecimento da curva de juros, a carteira desses fundos tende a se valorizar, aí pensando em marcação a mercado também. Então, há a possibilidade de ganhar dinheiro no crédito, nos fundos de crédito também, por isso que a gente continua posicionado nessa categoria. E só para finalizar essa parte setorial, um setor que a gente não está posicionado para esse início de ano, e eu olharia com cautela, é o segmento do agro, né? São os FIAGROS ali. Esses fundos, que são majoritariamente compostos por carteiras de crédito ao agronegócio, né? Os CRAs, eles hoje convivem com um cenário mais desafiador para o agronegócio, no ponto de vista de preços, de estoque e de margens como um todo. E com isso, a gente pode ter novas aí inadimplências, novas surpresas negativas em algumas carteiras aí de FIAGROS. Lembrando que são carteiras majoritariamente remuneradas a CDI. Então, com o CDI em queda, o nível de remuneração da carteira também diminui. Então, é uma relação risco-retorno que hoje a gente não vê como favorável, tomaria cuidado com os FIAGROS nesse momento. Bom, e fechando aqui o nosso onde investir para 2024, temos aqui, conforme prometido, 3 ativos que a gente considera como grandes aí promessas para 2024, né? Podem alcançar aí um retorno acima da média no período. Primeiro, já retomando aquele papo do crédito, né? É um fundo tradicional do setor, o maior fundo do setor, no caso, que é o Kinea Índice de Preços, o CANIP 11. Acho que a maioria dos investidores de fundos imobiliários conhece esse fundo. Ele é super tradicional, gerido pela Kinea, tem aí um patrimônio de mais de 8 bilhões, tem uma carteira focada no high grade, como eu falei anteriormente, um risco de crédito controlado, bem diversificada, com desconto em relação à cota patrimonial hoje, a gente encontra aí uma remuneração acima de IPCA mais 8,5% ao ano para o portfólio do fundo, já líquido de custos e imposto de renda. Então, poucas vezes o CANIP teve esse spread em relação à inflação e, na nossa visão, é um fundo que tende a capturar valor ao longo de 24 nesses preços, né? Agora vamos para o segundo fundo, que é um fundo de tijolo, que é o HS Malls, HSML11. É um fundo de shopping centers, com 7 shoppings em seu portfólio, majoritariamente focados na classe B e C. É um fundo que tem evoluído consideravelmente sua parcela operacional, né? Então os shoppings estão bem locados, estão bem ocupados, e há uma valorização aí do aluguel em determinados ativos. Isso tende, como eu falei no início, tende a continuar favorável para o setor em 24. Além de tudo, é um dos poucos fundos do setor que está descontado em relação à patrimonial, e a gente vê potencial de upside acima da patrimonial, inclusive. É bem verdade que ele é um fundo que é um pouco mais arrojado que a média do setor, falando desses diversificados, porque ele possui uma alavancagem um pouquinho maior. Mas para 2024, isso não deve afetar sua geração de caixa, né? Inclusive, acho que pode até ser uma oportunidade no próximo ano para o fundo readequar sua estrutura de capital e preferencialmente gerando valor para o cotista, né? Então ele é um fundo que tende a ter um ganho de capital, como eu falei, e deve pagar um dividend yield interessante na casa de 2 dígitos, na casa de 10% para 2024, ok? Por fim, vamos para o terceiro fundo, um fundo de lajes corporativas, né? Como eu falei, os escritórios podem surpreender. Eu acho que o Rio Bravo Renda Corporativa, RCRB11, é um fundo que está bem posicionado para isso. Ele conseguiu reduzir consideravelmente sua vacância nos últimos 18 meses, e essa redução de vacância tende a se transformar em aumento dos rendimentos ao longo de 24. Então, há um potencial de aumento de renda para esse fundo, bem como ganho de capital, dado que ele negocia aí próximo de 13, 14 mil metros quadrados hoje, o seu portfólio como um todo, abaixo das transações no mercado físico, vamos dizer assim, que a gente tem notado, e abaixo de custo de reposição. Então, aí, se você fizer aí um modelinho, consegue encontrar um upside interessante para a sua cota, ok? Bom, fechamos aqui os 3 ativos, mas é importante citar que não são só eles, né? A gente tem uma lista completa de fundos recomendados na nossa assinatura Renda Imobiliária. Eu vou deixar o link aqui embaixo com uma promoção especial de final de ano. Você consegue conferir a tese detalhada de todos, bem como as nossas carteiras recomendadas e todas as nossas ideias, ok? Um abraço e até a próxima.